Casas que foram o cenário da história da imigração italiana. Construídas no final do século XIX e preservadas até hoje no centro de Antônio Prado, na Serra Gaúcha. Aqui é como se o tempo esperasse para passar. O programa Páginas de hoje aproveita essa espera para reviver os fatos que se escondem atrás das paredes e dos lambrequins. Personagens que construíram em madeira e alvenaria a história de uma colônia que virou cidade. O ano que tudo isso começou foi 1886. Foi praticamente uma decisão, digamos assim, do Império, que Antônio Prado é a última das 6 antigas colônias, ainda da época do Império, e a única que está na margem direita do Rio das Antas. Todas as outras são do outro lado. Por volta de 1886, começou os primeiros imigrantes a chegarem aqui e em 1889 a cidade se emancipou. Então, de fato, a última colônia dessa primeira leva de imigrantes para o sul do Brasil, para o Rio Grande do Sul, foi aqui, às margens direitas do Rio das Antas. Eram terras devolutas. Houve, pelo que se sabe, nas primeiras colônias, Caxias, Garibaldi, Bento, houve um certo erro, digamos assim, na condução da organização, principalmente da divisão de territórios e coisa e tal. E Antônio Prado foi montado, ao que se sabe, de acordo, e por isso do nome Antônio Prado, de acordo com uma experiência que havia sido feita em São Paulo, em terras do Antônio da Silva Prado. A maior parte eram conjuntos de famílias, pai, mãe, às vezes um nono, uma nona junto também, mas bastante crianças e, em sua maioria, eram famílias já que vinham toda a família para cá. E Antônio Prado, então, foi montado com uma estrutura um pouco diferente. E se nós formos ver, boa parte da população aqui de Antônio Prado, ela não foi de imigrantes que vieram diretamente da Itália, mas sim de muitas pessoas que, digamos, fizeram uma migração interna dessas outras colônias que já haviam sido instituídas alguns anos antes. E essas famílias se instalaram nesse local aqui na Praça Garibaldi, que foi construído um barracão, de fato um barracão mesmo, e ali é que começou a distribuição das terras. Praticamente todo o terreno, digamos, disponível do município foi povoado em pouco tempo, e começou então uma evolução muito grande. Não sei se talvez em parte por essas condições melhores que foram oferecidas, que Antônio Prado perdia dentro das colônias, naqueles primeiros anos, apenas para Caxias. Em 86 foi fundada a colônia e em 99 o município já foi emancipado. Foram poucos anos depois e, por incrível que pareça, Antônio Prado, nessa época, tinha a mesma população que tem hoje. Nós estamos aqui num cenário que é a nossa história, que conta a história da imigração italiana no Brasil. Então, todo e qualquer aluno de qualquer escola do Brasil que abrir um livro de história e estiver estudando o capítulo sobre a imigração italiana no Brasil, provavelmente vai ver uma foto desse casario ou vai ter alguma referência falando de Antônio Prado. Bom, as nossas casas são representativas da colonização,
né? São o primeiro acervo tombado de uma cultura de minoria no Brasil, que representa a cultura da imigração italiana, né? Acho que materialmente é um dos principais legados deixados pela imigração italiana. Tem algumas que são inclusive ainda do século passado e outras, ou melhor, de 1800. Esqueci que nós já estávamos no 2000. E outras são do início dos anos de 1900. A gente pode observar que as casas, elas são altas, né? Também pelo fato de ser as madeiras das araucárias, que são madeiras compridas, e também porque os italianos, enfim, os imigrantes costumavam utilizar a parte de baixo da casa para algum comércio, alguma, enfim, lojinha ou serviços, e a parte de cima como moradia. Quando eu era pequeno, eu até morava assim na parte de trás da igreja, e a igreja faz frente para a praça. Então, tenho lembranças assim de pequeno, quando eu vinha até a igreja e ficava observando a praça. A praça ainda era de terra, chão batido, né, como a gente diz, né? As casas continuam as mesmas ao entorno, né, da praça. E a conservação dessas casas, em grande parte, ela se deu pela decaída, digamos, que houve em Antônio Prado, por diversos fatores, mas eu acredito que muitos deles internos nossos, políticos, porque nós normalmente se atribui que Antônio Prado, como dizem, estacionou, parou no tempo, à falta de estrada. Mas todos os outros municípios ao redor tinham falta de estrada. Dizem que são as condições geográficas muito acidentadas. Os outros municípios ao redor também tinham essas mesmas condições. Então nós não podemos querer atribuir a fatores externos. Eu acho que foi mais desavenças políticas. Alguns dizem que isso aqui devia ter crescido, né? Mas eu acho que a cidade, como a BR passou ali por Caxias, né? Isso aqui também ele acabou as indústrias se transferindo para lá, né? O próprio comércio de Caxias hoje são várias famílias tradicionais ali hoje tradicionais de Caxias, mas que tinham comércio aqui, né? Muitas famílias foram embora daqui, mas famílias que eu digo assim, não só o núcleo familiar, mas a clã inteira da família. E essa decadência que houve então foi que permitiu que essas casas fossem conservadas. Elas não foram conservadas, digamos, por amor a elas. Nós temos que ser realistas e dizer que elas foram conservadas por falta de investimento em coisas melhores, por falta do pessoal daqui vislumbrar algum negócio melhor. Então, por isso é que isso foi conservado. O tombamento é um meio de garantir a sua preservação. O tombamento de Antônio Prado é um tombamento a nível nacional, isso significa que a relevância do nosso patrimônio é nacional, então somos importantes nesse sentido. Uma das coisas mais fantásticas que eu tenho na lembrança da infância, quando a gente começou a aprender na escola sobre o tombamento, é que quando falava em tombamento eu pensava que era algo caído, algo tombado. E com todo o programa de educação patrimonial que a Prefeitura sempre desenvolveu em função, né, do tombamento, a partir de 89, a gente, enfim, veio aprender o que significa a palavra tombamento. Se nós tomarmos, por exemplo, a casa símbolo, que é a casa da Nene, ela foi construída em 1910. Completamos já 105 anos de edificação. Antônio Prado começa o tombamento dele, se eu não estou enganado, em 86 com o imóvel Casa da Nene, que foi tombado pelo Livro da Arquitetura e também nas Belas Artes. E depois, no final da década de 80, início da década de 90, então é tombado o restante do conjunto. A que mais sempre chamou a atenção, até pelo estilo dela, ela é uma das mais bonitas que tem aqui em Antônio Prado, que é a Casa da Nene, e por isso que se tornou símbolo do tombamento aqui em Antônio Prado. Então, acho que é uma das principais. A gente entrava na Casa da Nene para comprar as bolinhas de gude.
bolinhas de gude, balão, brinquedos de criança. Lembro muito bem da pessoa da dona Nene, né? De óculos, miudinha, simpática. Temos hoje na casa símbolo, que é a casa da Nene, né, que possui os 2 tombos, além do patrimônio histórico, o tombo das Belas Artes, o Museu Municipal, que foi o local do primeiro museu e hoje, agora tem 2 anos, retornou com a ocupação do museu. Temos casa de artesanato, temos uma outra casa que é centro cultural, a própria prefeitura, que também é uma casa tombada, o escritório do IFAM. Então, entre instituições públicas e comércio e serviços, é o que está dividido o uso das casas atualmente aqui no centro histórico. Eu acredito que nós somos a memória da imigração, né? Nós temos deixar como legado para as gerações como se organizava um município, enfim, como os primeiros imigrantes se organizavam em sociedade. A filmagem do Quatrilho em Antônio Prado, ela começa a partir de uma visita da equipe que se propôs a fazer o filme ao Quatrilho. Eles estiveram visitando Antônio Prado, até por terem estado no Rio de Janeiro. Antônio Prado tinha feito uma exposição de quadros sobre o patrimônio de Antônio Prado. E eu, inclusive, tive a oportunidade de viver essa experiência de uma forma talvez mais intensa, porque na época eu era secretário da administração de Antônio Prado e foi uma das pessoas, digamos, junto com o secretário da Educação, a quem coube, digamos assim, pormos a equipe da prefeitura à disposição do pessoal das filmagens do Quatrilho, para que a cidade tivesse aquele aspecto antigo que era necessário para o filme. Então tivemos que tirar toda a iluminação, aterrar o calçamento, calçadas, tudo, repor a fiação para a cidade continuar, para não ficar no escuro, para depois, e as casas também foram, muitas delas pintadas, e colocadas as placas, as indicações, que tu vai ver no filme O Quatrilho, aparece muitas delas com o nome de hotéis de Caxias, por exemplo, tinha a Ferragem Caxiense, que na verdade, mas então só tinha indicação de Caxias, mas o cenário era tudo aqui. Eu lembro que era verão, era quente, acho que foi de dezembro a março, o período das gravações. Todo o centro histórico, então, foi isolado, né, da população, que curiosamente vinha até aqui para espiar as gravações e assistir. Eu lembro de minha família, minha mãe, meus irmãos, a gente vir à praça para assistir às gravações, tinha que ficar em silêncio e todo aquilo que era um mundo diferente, né, para criança ou para adulto também. Foi 30 dias assim de um alto agito. E na parte onde eu morava, então, era o escritório onde esse Batistão fazia as agiotagens dele, né? Emprestava dinheiro, fazia toda aquela transação dele. Então eu praticamente assisti o Quatrilho ao vivo, né? Várias cenas do Quatrilho filmadas dentro da minha casa, e oficialmente a filmagem do Quatrilho acabou dentro da sala da minha casa, né? Eu acho que a gente não tinha ideia da repercussão que ia ter, até porque era uma época, digamos, que o cinema nacional estava bastante embaixo. Não havia produções de maior porte, né? E até no início a prefeitura em si, digamos, o poder municipal estava um pouquinho receoso de encarar, digamos, a parceria que tinha sido proposta, dado aos custos que adviriam daí, né? Eu lembro de uma fala de um ex-prefeito que disse: eu não tinha percebido como Antônio Prado era bonita, né? Então precisou se ver, né, numa tela, enfim, para
de repente criar essa consciência do quão bela e bonita é a nossa cidade. Então a gente, quando foi assistir o Quatrilho em Caxias, né, como não tem cinema aqui, né, o vereador que me convidou para ir assistir junto, ele me pediu: como é que você está se sentindo? Um filme que você emprestou a tua sala comercial, que foi usada a fachada da tua loja, que cenas do filme foram gravadas dentro da tua casa. Eu disse: eu estou assistindo o filme me sentindo em casa, né? Acho que o maior impacto visual foi as terras que foram colocadas sobre o calçamento, né, para no filme ser a primeira etapa de quando a família vinha até a cidade para negociar as terras, né? E depois a passagem do tempo no Quatrilho, quando aqui Antônio Prado representou a Caxias de 1930, então já com os calhambeques. Isso eu lembro que foi uma comoção assim na cidade, as pessoas, era como se as pessoas estivessem assistindo a sua história. A nossa maior riqueza, ela está simbolizada assim no patrimônio arquitetônico, né? No entanto, ela perpassa o patrimônio da arquitetura e ela vai para a questão do patrimônio cultural como um todo, né? A identidade. E aí entra o patrimônio imaterial, que é o dialeto talhã, hoje reconhecido pelo IFAM também, né? Como uma das línguas brasileiras. Todo o modo de vida da população ainda reflete muito o modo de vida dos primeiros que aqui chegaram, os hábitos, os costumes, os modos de fazer, o artesanato, a gastronomia, a fé e a religiosidade, que é algo muito forte, muito característico da população da imigração italiana. A gente tem algo para contar, quem está aqui, às vezes eu converso com os amigos, vêm os amigos que hoje estão fora, moram em Caxias, Porto Alegre e assim por diante, né? E a gente se encontra assim e eles comentam, né? Não, aqui era o Bar do Ari, aqui era o Bar de Baixo, aqui era a loja do seu Graciotin, aqui era a casa da Dona Nene. Então todo esse patrimônio imaterial que existe aqui no nosso município, ele é muito forte. O município ficou por muito tempo, até a construção da ponte do Rio das Antas, que foi em 68, praticamente fazendo a ligação com outras regiões do estado a partir de uma balsa. Isso tudo contribuiu bastante para a preservação dos prédios e, consequentemente, para essa preservação meio até natural, do jeito de falar, do jeito de viver, das comidas e tudo que a gente pode ainda observar aqui muito genuíno. Mudanças, aqui no centro muito poucas, né? Porque o Moinho do Nordeste já faz parte de Antônio Prado, e se tu observares todo o conjunto da praça, eu acho que a única construção nova que nós temos no quadrado da praça é o Hotel Piemonte e o Banco do Brasil. O resto está tudo conservado, tudo igual. Então essa perspectiva de volta no tempo, né, de passagem do tempo, ela é muito presente diariamente aqui. Então no final da tarde, a luminosidade, quando se olha em volta, se pensa, sempre foi assim. A gente continua com o patrimônio ali, mudam as pessoas, mudam os veículos, né? Muda um pouco o tempo também, mas a sensação é de estar numa página da história, né? Nós temos muita casa tombada que poderia, digamos, ter um pequeno comércio, poderia ter algo que fixasse um pouquinho mais o turista aqui. Eu acho que nós poderíamos explorar um pouquinho melhor, talvez, essa condição que nos dá o tombamento, de sermos únicos, né, dentro da região da colonização italiana, e nós temos isso muito bem conservado. As tradições ainda são muito vivas, né? Então eu acho que nós não estamos explorando convenientemente
o tombamento. Por si só, o patrimônio não é o suficiente para tu desenvolver o turismo em Antônio Prado. Precisaria de outras iniciativas, de forma que se pudesse investimentos, até eu acho que teria condições aqui em Antônio Prado fazer, mas aí nós não temos ainda em Antônio Prado uma cultura para o turismo. Os que têm o dinheiro para investir, eles investem em outras áreas e não na área do turismo, até porque não é o ramo deles, né? Tem sido realizado todo um projeto de desenvolvimento do turismo com foco no turismo de vivência, ou seja, as pessoas, os turistas visitantes gostam de vir para cá para viver um pouco a colônia, para viver um pouco do patrimônio. Mas é um turismo ainda natural. A gente não usa maquiagem, usa a mesma roupa, tem a mesma maneira de falar, né, do dia a dia, então eles vêm para um turismo assim mais que natural, né? Então o nosso foco de trabalho não é o turismo de grandes excursões ou de massa, mas sim aquele turista que vem consciente, sabendo do que significa esse patrimônio para a comunidade, respeita isso e consegue interagir, seja fazendo foto à moda antiga, como a gente pode fazer aqui na esquina, aqui no Casarão Tombado, seja visitando o moinho, que ainda funciona com todas as engrenagens em madeira, movido a água, que também produz farinha. E é assim que eles gostam, né? Eu acho que eles não estão indo para um lugar de fantasia, criado, né? Ele aqui, como ele se formou a cidade, né? Nos auges que ela teve aqui pela passagem da estrada Júlio de Castilhos, né? Ela cresceu, assim, teve um auge, né? E depois, assim, ela parou no tempo, né? Quando a BR passou a passar por Caxias ali, né? Ela praticamente isolou, a cidade ficou isolada, né? Então, por isso que hoje essa arquitetura que tem Antônio Prado de madeira, ela teve um auge, né? Depois ela parou no tempo, né? Ali que ocasionou o tombamento, né? Esse turismo de vivência, ele tem crescido como uma tendência no mercado mundial. E Antônio Prado tem despontado no cenário brasileiro para essa estratégia, né, de movimentar sim a economia do município, mas com muito cuidado para preservar esse patrimônio que a gente possui. Embora já façam alguns anos que ocorreu o tombamento, né, eu acho que ainda os proprietários não despertaram para esse filão que o turismo pode oferecer a eles. É um trabalho difícil de conscientização e de sensibilização que a gente tem trabalhado com políticas públicas de cultura e de turismo que fazem, enfim, a todos perceber esse patrimônio cultural e que, com certeza, para além do momento atual e para um futuro a médio e longo prazo, Antônio Prado continuará sendo essa referência na cultura do Brasil como um todo. Bionda, bella bionda, oh biondinella d'amor. Bionda, bella bionda, oh biondinella d'amor. Quando ero piccina, mio papà mi portava a giocare, mi diceva Marietta bien grande, mi diceva Marietta bien grande. Quando ero piccina,